Olá, hoje eu vou falar de uma das ferramentas mais poderosas que existem para aprendizado. Todas as pesquisas que eu vejo, ou ele está em primeiro lugar, ou está entre os primeiros, mas é consenso que flashcard é das melhores métodos de estudo, de revisão e de aprendizado. Por quê? Porque é um aprendizado ativo que força seu conhecimento. E como posso usar isso na sala de aula? A gente pode usar de forma pessoal, pode usar como jogos, pode usar como revisão, ou pode usar também outras formas como você fazer resumos. Por exemplo, vamos lá que você deu para o seu aluno, né? A criança estudou e teve um assunto lá. Aí, como eu falei, é bom, quem não assistiu pode ver em outros vídeos, eu falo para variar as atividades, porque nosso cérebro tem uma limitação e gera um certo desinteresse quando a gente fica muito repetitivo. Então, o que acontece? Você deu lá o conteúdo, a criança tem um livro ou matéria ou caderno didático que copiou, e ela pode usar folhas de rascunho, folhas usadas ali, velhas, ou o caderno, o que for, pode cortar a folha em 8 partes e fazer uns cartãozinhos, como se fosse mais ou menos tamanho assim, ó, 10 por 5, né? Esse aqui, ó, eu usava também na aula de inglês, né? Tá até plastificado, mas o que eu faço? Indico fazer com os alunos, faço com os alunos. Então, você vai lá, ele vai fazer tipo uns resumos, do que estudou, as palavras-chave. E o flashcard pode ser usado de forma interessante. Tipo, vamos dizer, eu uso essas fichas aqui que já é cortada, né? Tem as sem pauta e com pauta. Então, de um lado, você pode escrever, por exemplo, um conteúdo lá de história. A Era Vargas ou a Revolução Industrial. Aí, quando a criança for revisar, ela vai em casa ou no momento da aula, depois eu vou explicar mais detalhes, ela vai ler assim, Era Vargas. Ela vai lembrar quando que foi, de que período a que período, o que aconteceu. Aí ela vira do outro lado e ela vai ver a resposta e vai treinando. E você também, como eu falei, pode usar na sala de aula, como eu fazia esse meu para a sala de aula. Depois eu comecei a fazer vários outros formatos. Por exemplo, aqui, ó, né? Aí eu falo, urso. Conte uma história sobre o urso, né? Primeiro não falar que é urso, né? Mostrar a figura. O que que é isso? O que que isso lembra? Então eu vou dar a descrição. Ele é marrom. O que que tem a ver com a história que nós contamos hoje, né? Então você pode usar figuras, imagens de história, formas de matemática, várias outras formas. E eu usava muito esses plásticozinhos para poder preservar o material. Depois eu descobri que aqui é do Bucaneiros, né? É para cartões para jogos, para plastificar cartas, essas coisas assim. Eu usava, imprimia nesse tamanho aqui, 65 por 100 milímetros. Eu usava dois tamanhos diferentes, o maior e o menor, dependendo do tamanho da classe, a necessidade. Aí colocava aqui, ó, imprimia, papel sulfite mesmo, que fosse, quiser imprimir um papel mais grosso. Então, enfim, importante é cada um aplicado na sua realidade, como eu sempre falo. Então a criança vai lá, anotou, ela pode cortar a folha em 8 pedacinhos, né? Dependendo do tamanho. Pode fazer um desenho de um lado, né, sobre a história, vai fazer uma forma de revisar, claro, não vai sair algo perfeito, mas ela está praticando, fazendo uma atividade mais prática, revisar. E também, como eu falei, você pode usar como jogos, fazer perguntas, se você tiver pares, você pode jogar como o jogo da memória, colocar na mesa, chamando em redor e lembrando. Então, como eu falei, o flashcard ele faz o ensino ativo, força a você pensar, o que é isso, como é isso. Eu uso meus próprios estudos, ó, tenho eu faço meus resumos, tudo isso, depois faço um flashcard. Aí eu vejo um assunto aqui, ó, né? Aí, no caso é a área que eu estou estudando, né? No meu curso específico, então várias matérias. Aí eu vejo o que é isso. Aí eu tento lembrar o que é isso. No caso eu não ponho frente e verso, porque eu mesmo já, né, sem me estudar. Também se pode fazer dessa forma, criança. E aí eu tento lembrar. Ah, isso é o mecanismo, não sei o que, tento lembrar, depois eu olhar assim. Aí atrás continuo explicando, eu estou vendo vários. Por que eu também coloquei essas?
fichinhas azuis, ó, vermelha, verde, porque quando eu quero puxar por um assunto, eu tenho muitos flashcards, aqui é só uma parte, né? Eu não preciso, poxa, eu quero tal matéria, português, aí eu vou lá, português é roxo, aí eu puxo uma professor de português, ó, no caso aqui, ó, aí eu vou direto no assunto que a fichinha já está destacando, aí eu usei assim, no caso, para organizar, né? Estou usando, dando também uma dica, aí eu vejo aqui, ó, aí são sinônimos, assédia, apatia ou indiferença, né? São palavras que não são muito usadas. Aquelas coisas que é mais interessante, a gente usa na sala de aula, usa para a criança para que ela possa memorizar. Então, o flashcard é uma ferramenta poderosa. Aí você vai aplicar dentro da sua realidade, tá bom? Outros vídeos, estou falando com mais detalhes, agora é só um panorama geral. Então você pode usar como resumos, ela atividade lúdica para ela preparar, fazer, pode usar também como jogos, então jogo da memória, jogo de revisão, separe em grupos, separe em fileiras, como outros momentos eu falei. Vai usar também para revisão pessoal, resumo. Por exemplo, vai ter um tópico da prova, aí vai cair tal assunto, tal assunto, tal assunto. Cada flashcard vai ser um assunto e ela vai ficar revisando, vai voltando para o final. Aqueles que ele vai acertar mais, né, você vai indicar para o seu aluno, né, em casa, você também na sala de aula vai usar dessa forma. Aqueles que a turma está acertando mais, aquele que o aluno, a criança está acertando mais, você vai deixando o menino de lado e vai repetindo aqueles mais. Também tem os flashcards digitais também, mas é outro momento que eu falo sobre isso, que é o famoso Anki, mas quem quiser pode pesquisar aí no YouTube, eu não preciso explicar como funciona, porque já tento fazer aquilo que as pessoas não estão fazendo, mas depois eu mostro na prática como pode ser aplicado isso na sala de aula e para aprendizagem individual. Tudo é bom quando o professor, a escola tem a parceria junto com os pais também para dar esse suporte, tá bom? Uma forma simples, barata, você próprio usa, própria, pode usar a própria folhas, às vezes ficar jogado na escola, cadernos antigos, né? Cortar e fazer os cartõezinhos, não precisa fazer uma folha assim de qualidade como eu compro para o meu estudo pessoal, né? Também às vezes eu uso para aula também, que é já são cartõezinhos um pouquinho mais grossos, tudo, já pautado, tem que ser em pauta, mas cada um aplica dentro das suas condições, da sua realidade. Tá bom? Abraço.